Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de, enfim, alguns sofredores aí. Pilotos promissores que estrearam na Fórmula 1, mas estrearam numa furada, cara, sofreram um bocado. Aqui atrás tem, por exemplo, o Bortoleto que tá nessa situação agora. Tem, por exemplo, o George Russell, cara, o Alonso. Alguns desses caras aí que vocês já devem saber. De critério, serão pilotos que eram promissores na época que estrearam na Fórmula 1 ou que viriam a ser muito bem-sucedidos, mesmo sem hype no início da carreira. Vai ter um exemplo aqui. E tem que ter pilotado uma carroça, sofrido para pontuar, sofrimento mesmo, dor, e muitos deles sofreram muito até conseguir resultados na Fórmula 1. E fica aqui a menção ao Rosberg de 2006 a 2009, que ficou bom tempo numa Williams mais ou menos, porém era um carro decente para pontuar, pegou alguns pódios, então não era uma carroça. Ao Damon Hill, que sofreu uma barbaridade na Brabham de 1992, o carro da falência, mas ele já chegou na Fórmula 1 numa idade avançada. Tô velho? Como é que eu tô velho? E o Senna não conta aqui, pois aquela Toleman era decente, principalmente pós-Mônaco. No começo pode ter sofrido mais, mas depois de Mônaco ali figurava o tempo inteiro no top 10, pegou pódios, então né, é decente. Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Começamos aqui com talvez o único dessa lista que não existia a esperança de que ele seria de fato promissor. Estou falando de Niki Lauda, que assim, chegou na Fórmula 1 como pay driver, mesmo com empréstimos e tal, apesar de ser de uma família rica, Niki Lauda chegou como pay driver, que eu já contei no vídeo que eu fiz sobre pay drivers que deram certo na Fórmula 1 e também sobre a história dele mesmo, tá? Mas assim, Lauda estreia no GP da Áustria de 1971 pela March e nada fez, largou de penúltimo e abandonou. Em 72 ele vira titular da March e simplesmente não pontuou no ano. Mesmo que o carro não fosse uma completa carroça, era ruim. Mas o Ronnie Peterson conseguiu alguns pontos e até um pódio. Aí vem em 73, ele vai para a BRM, que já era uma equipe em decadência, e conseguiu apenas 2 pontos no GP da Bélgica, terminando o ano com 2 pontos. Ou seja, o Niki Lauda em seus primeiros 3 anos da Fórmula 1 conseguiu apenas 2 pontos e apenas 5 largadas no top 10. Acho que a mudança pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. No ano seguinte, ele foi para a Ferrari junto de seu companheiro de BRM Clay Regazzoni e o resto é história. O final dos anos 80 e começo dos anos 90 talvez tenha sido o ápice de popularidade da Fórmula 1 no Brasil, que vivia ali o auge de Ayrton Senna. E consequentemente apareciam talentos nessa época, e um deles era Rubens Barrichello. Ele pede desculpas por não falar isso ao vivo, porque ele é igual aos outros pilotos campeões. O hype que o Rubinho tinha na época era gigantesco, bancado pela Arisco, campeão da Fórmula 3 britânica, terceiro colocado na Fórmula 3000. Era a expectativa de um grandíssimo talento, que não foi campeão, mas era um baita piloto. Ele chega na equipe Jordan, que tinha feito um péssimo 92, e ele sofreu um pouquinho também. Complicou. Fez, é claro, aquela corrida monstruosa em Donington, saiu de 12º para 4º na largada, brigando pelo pódio até quebrar no fim, mas o Rubinho só largou uma vez no top 10 para ver o nível desse carro, e só pontuou na 15ª corrida no GP do Japão em Suzuka, ou seja, uma longa espera. GP esse que foi o único em 93 em que a Jordan pontuou. Ainda bem que em 94 o carro melhorou, e o Rubinho já começou a figurar ali no pódio, até mesmo a fazer pole. Era muito comum até 2005 alguns pilotos começarem as suas carreiras na mais carismática das nanicas, a Minardi. He was special. E um deles foi Fernando Alonso, que sofreu bastante nessa carroça. Alonso que era empresariado por Flávio Briatore, ou seja, tinha ali uma expectativa. Em 2001 a Minardi era claramente o pior carro do grid, sem muita surpresa, e o espanhol não podia fazer muita coisa, só superar o companheiro Tarso Marques, cuja melhor posição de largada do Alonso foi o AP17 Indianápolis. Olha a potência desse carro. E é claro, não pontuou naquele ano, e ficou atrás do Tarso Marques na tabela pelo desempate. Tarso chegou a pegar uma P9 e o Alonso não. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça. Se fosse hoje, chamaria o Alonso de fraude por não pontuar com a Minardi. Tô de olho em vocês, hein? Mas em 2013, ele pontuou na estreia na Austrália, venceu a corrida no ano, e depois foi só alegria com 2 títulos. Só alegria que eu digo na Renault, porque depois... Vamos com o Daniel Ricciardo agora, que não era lá um piloto muito hypado nem mesmo na própria Red Bull, e que estreou na pior equipe possível, a HRT.
A HRT foi tranquilamente a pior das nanicas de 2010 a 2012, mesmo ficando à frente da Verdi de 2010 e 2011. E o Ricciardo entrou nessa bomba no meio da temporada de 2011 no GP da Inglaterra, fez 11 provas pela equipe. E a melhor posição de largada, atenção, foi uma P20. O cara não conseguia sair do top 20, o carro era muito ruim. Só que ele era piloto Red Bull e ganhou uma oportunidade na Toro Rosso em 2012, que não tava muito bom também. Somente 2 idas ao Q3, uma na Austrália e outra no Bahrein com a P6, pontuou 6 vezes, acumulando 10 pontos, e ficou atrás do companheiro Jean-Henrique Verne, que era estreante também. Mas em 2013 o Ricciardo fez um ótimo ano, especialmente a primeira metade, e foi o escolhido para substituir o Webber na Red Bull em 2014. E aí vimos todo o seu talento, mas até lá foi sofrido. O nosso saudoso Júlio Bianchi foi um piloto que com certeza iria para uma equipe grande, com certeza mostraria o seu talento. Se seria campeão ou brigaria por título, aí é outra história. Só que o Bianchi é interessante porque inicialmente ele não estaria no grid da Fórmula 1 em 2013. Que loucura! A dupla da Marussia em 2013 era o pagante Max Chilton e o brasileiro Luiz Razia. Só que o patrocinador do Razia deu calote e ele foi embora ainda na pré-temporada. E para seu lugar veio o talentoso francês Júlio Bianchi, que pegou uma bomba, uma nanica que se esperava que fosse a pior de 2013. Só não foi a pior porque a Caterham era pior. Mas o Bianchi, mesmo sofrendo, fez bonito. Logo na segunda corrida, P13 de Marussia, que para a equipe era quase como pontuar. Chegou aí para o Q2 na Bélgica, naquele quali maluco. Só que é aquilo, Marussia, ele não pontuaria de jeito nenhum. Mas vem em 2014, onde em Mônaco ele faz um milagre e pontua. Sim, ele pontuou com a Marussia. Então você acredita em milagres. Além de levar o carro incríveis 3 vezes para o Q2. Mas novamente, era um carro muito ruim, tipo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos mais lento que o carro normal mais próximo. Pena que aconteceu aquilo com ele e Suzuka. Stoffel Vandoorne foi um gigantesco flop, uma das maiores e eternas promessas da história. É um fracassado. E por isso mesmo está aqui, pois foi uma expectativa muito grande para pouco resultado. E um carro muito ruim. Vandoorne estreou no GP do Bahrein de 2016, logo após uma temporada dominante na GP2 de 2015, e logo de cara pontuou com a McLaren Honda. Pintou campeão! Aí o hype, que já era alto, explodiu, né? O cara pontuou na estreia de McLaren Honda. Porém, vem 2017, primeiro ano como titular, todo mundo pintando ele como futuro campeão mundial, só não esperavam um carro horroroso e um Alonso pelo caminho. Ele perdeu na batalha de quali para Alonso por 37-3, pontuou apenas 6 vezes em 2017 e 2018, acumulou 26 pontos apenas e vazou da Fórmula 1 após 2018. Porém, muito isso se atribui ao fato do carro da McLaren ser horroroso. Em 2017, o carro quebrava muito e terminou em 9º no campeonato. Em 2018, melhorou um pouco, mas ainda era ruim e a equipe terminou apenas em 6º, que na real era para ser 7º se não fosse a treta da Force India. E só foi ele e o Alonso saírem que a McLaren melhorou. Tudo que eu vou fazer tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado. Uma pena porque era uma baita promessa, mas que flopou bonito. Vamos para o exemplo mais cristalino dessa lista, que Gabriel Bortoleto citou recentemente, George Russell. Russell era o talento da Mercedes na última década. Um cara campeão da GP3, da Fórmula 2 no ano de estreia, hype enorme, baita piloto, que hoje vemos que sim, é um baita piloto. Porém, em 2019, estreou na Williams, a pior Williams da história. Agora deu mesmo, viu? O carro da Williams de 2019 é um dos piores dos anos recentes na Fórmula 1. Por exemplo, ele fez um baita quali na Hungria, uma voltaça e foi só 16º. Cara, não tinha o que fazer com esse carro, cara. Ele era muito, muito ruim. Apesar de que ele quase pontuou se não fosse um erro em Hockenheim. Em 2020, passava do Q2, mesmo o carro ainda sendo bem ruim, e poderia pontuar se não fosse aquela batida traumática em Imola. Só que vem 2021 e na Hungria a zica acaba. E ele finalmente pontuava de Williams na Fórmula 1. Ele que é o terceiro piloto que mais GPs demorou para pontuar na Fórmula 1, isso contando o Sakir 2020 de Mercedes. Se contasse só a Williams, aí sim ele seria o piloto com mais GPs até pontuar na Fórmula 1, cara, que loucura. Aí depois embalou vários qualis bons, corridas pontuando, pode spar naquele quali espetacular. E desde 2022 está na Mercedes, onde venceu 3 vezes até aqui, pode pintar mais depois.
para finalizar, um que a gente tá vendo a trabalheira que tá sendo. Ele que tá aqui atrás, brasileiro, Gabriel Bortoleto. Não quero mais. É esquisito falar isso após apenas 6 corridas, pois tanto a performance do piloto quanto do carro pode melhorar ou piorar durante o ano, tá? É uma amostragem muito pequena. Mas é isso, Gabriel Bortoleto estreou na Sauber nesse ano, que é, assim, tranquilamente o pior carro do grid. Muito fraco. E com o Bortoleto vindo de títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Além de ser o primeiro brasileiro titular desde 2017, ou seja, muito hype. Mas até aqui tá complicado. Conseguiu 2 idas ao Q3 na Austrália e em Miami, fora o SQ2 na China. Fez boas corridas do jeito que dava na China e em Miami até quebrar, só que por enquanto não dá para tirar nenhuma grande conclusão. A amostragem é pequena, só 6 de 24 corridas, porém ainda não pontuou e se encaixa bem nesse vídeo. Um carro muito ruim com um piloto bem promissor. Agora é torcer pra tudo melhorar com o Bortoleto e também ter paciência também, né? Vocês aí que fica xingando aí, fica, ei, Bortoleto, rapaz, vocês levam um tapa. Eita! É isso, finalizada a lista. Se você acha que faltou algum, porque tem vários pilotos que devem ter faltado com certeza, coloca nos comentários, tá? Concorde, discorde sempre com respeito. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei, compartilhe esse vídeo com a galera. Uhul! Na descrição tem o Discord, o Instagram, primeira fila F1 e também o meu Twitter, que é Vinícolas F1, tudo na descrição, tá? Vamos lá, siga a gente, tamo junto aí, é nóis. Membros aqui estão eles, se quiser virar um, tem um botãozinho, seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser, show, se não quiser, beleza. Sugestões, comentários, é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui, nós estamos junto, falou, para o BR, comentário fixado, agora sim, falou.